dos 9 dons, que está descrito do verso 8 ao verso 11. Então, são 9 dons. Não que os dons são apenas esses. Esse é o que a Bíblia relata em 1 Coríntios capítulo 12, verso 8 a 11. Mas há uma variedade de dons, fora esses aqui. Então, eu não posso exigir do Espírito Santo o dom da profecia. Eu não posso exigir do Espírito Santo o dom da palavra de sabedoria. Eu não posso exigir do Espírito Santo o dom de curar. Ou seja, eu posso pedir. Agora, exigir, não. Por quê? Porque o versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 12 diz que é o Espírito Santo que distribui a cada um conforme a sua vontade. Então, os dons espirituais de propriedade do Espírito Santo. Então, eu não posso também, às vezes a pessoa ora dizendo, Deus dá a essa pessoa o dom de profecia. Não. Deus não é mandado de ninguém. Deus não recebe ordem de ninguém. É o Espírito Santo que concede. Os dons são propriedade do Espírito Santo. Portanto, nós devemos pedir. Por quê? 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Lembra, por favor, aí? 1 Coríntios capítulo 12, verso 1. Quem achou que eu vi? A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Bom, aí a importância de a igreja ela não ser ignorante no que diz respeito aos dons espirituais. Ou seja, a igreja, cada cristão, tem que ter o conhecimento dos dons espirituais. Por quê? Porque é debaixo dos dons espirituais que nós vamos estar pautando a nossa vida, que a igreja pauta a sua saúde espiritual. Então eu preciso conhecer os dons espirituais. Eu preciso saber o que é os dons espirituais. E às vezes as pessoas elas desconhecem. Ela é ignorante, ou seja, não conhece sobre os dons do Espírito Santo. O que é dons espirituais? Os dons espirituais é capacidade espiritual que o Espírito Santo concede a cada cristão. Dons espirituais é instrumentos espirituais que o Espírito Santo concede para que a igreja, o corpo de Cristo, viver de forma saudável, cada um na sua posição. E há outro ponto também que não deve haver no meio da igreja inveja de quem possui um cargo. Por quê? Porque Deus, Ele é sábio. Deus coloca cada um na sua posição. Se o olho está na parte da cabeça, porque Deus colocou de forma sábia. Se os meus pés estão na parte de baixo do corpo, é porque Deus colocou. Eu não posso usurpar uma função de outra pessoa, e vice-versa. Ainda nós vamos ler mais para frente que o Coríntios diz isso, capítulo 12, que o olho não pode dizer, eu não preciso da mão. E nem a mão pode dizer, eu não sou olho, por isso não faço parte do corpo. Não. A Bíblia diz que o corpo mais ínfimo, insignificante, ou seja, por mais que aquela função não esteja patente, não esteja à vista de toda, essa função, esse cargo, esse membro, é importante no reino de Deus. O dedinho do pé, o mínimo dedo pequeno, é importante. Porque sem esse dedo, o corpo não fica equilibrado. Então, todos os membros do nosso corpo possuem a sua função. E a igreja tem os seus membros, cada um na sua função, cada um no seu cargo, desempenhando os seus dons, para a edificação da igreja. Então vamos lá no ponto 1. A lista de dons de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8 a 11. Nós já lemos, o versículo 8. Repete só o versículo 8, para mim, por favor. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 8. Irmão Josias, 1 Coríntios, deixa aberto aqui 1 Coríntios. Porque a um é dada mediante ao Espírito e a palavra da sabedoria, e outro é dada segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Então vamos aqui, né? Primeiro, dom da palavra de sabedoria. Não existe o dom da sabedoria. O que existe é o dom da palavra de sabedoria.
esse dom é uma sabedoria que procede de Deus e que o Espírito Santo concede ao cristão. Romanos capítulo 11, verso 33. Essa sabedoria se manifesta em vários aspectos. Gênesis capítulo 40 e capítulo 41 também, Daniel capítulo 2 e capítulo 5. Portanto, aqui, 1 Coríntios capítulo 12, verso 8, vai falar sobre o dom da palavra de sabedoria. E, como eu falei aqui, não existe o dom da sabedoria. Então, não é dom da sabedoria, é dom da palavra de sabedoria. Então, essa sabedoria que o Espírito Santo concede ao cristão é uma sabedoria que não vem do intelecto humano, não vem da mente do homem, não vem de faculdades, não vem de livros. Por mais que as pessoas façam faculdades, por mais que a pessoa estude, leia livro, essa sabedoria que o dom se refere é uma sabedoria que vem de Deus. O dom da palavra de sabedoria é um dom que se manifesta em vários aspectos da nossa vida, no meio da igreja. Por que essa sabedoria que vem de Deus? Porque Romanos, capítulo 11, verso 33, vai dizer isso. Eu quero que vocês abram, por favor, Romanos. Deixa aí marcado 1 Coríntios, né? 1 Coríntios, capítulo 13, marcado. É Romanos, capítulo 11. Aí, pertinho, bem minutinho, antes de 1 Coríntios e Romanos. Capítulo 11, verso 33, vai falar sobre a sabedoria de Deus. 11, verso 33. Então, que fique claro isso, que o dom da palavra de sabedoria que o Espírito Santo concede é a sabedoria que vem de Deus. Alguém achou? Pode ler? Romanos 11, verso 33. Pode ler. Irmão. Profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão sondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Olha que coisa maravilhosa. Né? Oh, profundidade, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão fundados são os seus caminhos, quão inescrutáveis os seus juízos. Portanto, Deus é um Deus sábio. É um Deus que a sabedoria dele é profunda. A sabedoria de Deus, ela é... O homem não pode receber, a não ser que seja concedido pelo Espírito Santo. Então, esse dom da palavra de sabedoria, ele pode ser manifestado na interpretação de sonhos. Então, quem tem esse dom da palavra de sabedoria, ela pode interpretar sonhos. Às vezes a pessoa tem um sonho, ela mesma, ou outra pessoa sonha, e conta para ela, e ela vai saber distinguir e falar qual é a interpretação daquele sonho. Isso nós podemos ver na vida de José, capítulo 40 de Gênesis. Capítulo 40 de Gênesis e capítulo 41 de Gênesis vai falar sobre a interpretação que José deu ao rei Faraó. Então, em casa, você pode ler esse capítulo 40 e o capítulo 41 de Gênesis, vai falar sobre José, que interpretou o sonho de Faraó. Outra pessoa também é Daniel. Ele interpretou o sonho do rei Nabucodonosor. Daniel capítulo 2. Também Daniel interpretou o sonho do rei Belteshazzar, no capítulo 5 de Daniel. Então, portanto, esse dom da palavra de sabedoria, ele pode se manifestar na interpretação de sonhos. Outra área que o dom da palavra de sabedoria, a pessoa que tem, pode se manifestar é em visões. A pessoa que tem esse dom, ele possui, ele tem uma visão, ou a pessoa tem alguma visão, e conta para essa pessoa. E essa pessoa vai informar o que aquela visão ela quer dizer. E outra área na qual esse dom da palavra de sabedoria se manifesta é em assuntos que às vezes a palavra de Deus está não de forma clara. A pessoa ela começa a ler a palavra de Deus, alguns capítulos, alguns versículos, e o Espírito Santo concede esse dom a essa pessoa. Essa pessoa começa a ver
a passagem da Bíblia, várias passagens, capítulos, livros, de uma forma compreensível. O Espírito Santo lança a luz, o entendimento sobre essa pessoa, e a pessoa começa a entender de uma forma sábia aquelas passagens da Bíblia. Esse dom da palavra de conhecimento, um dom, é a sabedoria que vem de Deus. Então, fique claro isso. Não é fruto da sabedoria humana. Não é fruto da sabedoria do homem. Não é fruto que é adquirido através de livros. Não é fruto que é adquirido através de faculdades. Então, por mais que eu leia livro, que eu faça faculdades, eu queira construir a sabedoria de Deus, apenas o Espírito Santo é que nos concede essa sabedoria. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, 12, diz que nós recebemos o Espírito, não do mundo, mas o Espírito que vem de Deus. Com qual propósito? Aí diz, 1 Coríntios 2, verso 11, verso 12, diz que para que nós conheçamos aquilo que Deus nos deu gratuitamente. Então é o Espírito Santo que vai revelar aquilo que Deus nos deu gratuitamente. E isso é fruto do dom da palavra de sabedoria. Alguma dúvida até aqui sobre esse dom? Então, outro. O dom da sabedoria, isso. Então, tanto Daniel, José, Salomão, eles possuíam essa sabedoria que vem de Deus. Outra área que esse dom ele se manifesta é para resolver casos difíceis. Então, às vezes a pessoa se depara com uma situação difícil, ou terceiros traz a ela casos difíceis, não sabe como agir, não sabe por onde proceder, o que fazer, e a pessoa que tem a palavra de sabedoria, ela senta com essa pessoa que está passando essa dificuldade terrível, difícil, e ela libera uma palavra de sabedoria para essa pessoa. E aquele problema, ele é solucionado, porque a pessoa liberou a palavra de sabedoria para essa pessoa. Então, o dom da palavra de sabedoria, ele se manifesta na interpretação de sonhos, visões, na solução de casos difíceis e também na prudência das pessoas tratar alguns casos. Então, tem casos que são sensíveis, casos que são delicados, e somente uma palavra de sabedoria vai trazer luz para aquele caso. E é por isso que tem pessoas que, diante de um caso delicado, difícil, os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus, ela pensa que não há saída, não há solução, e tira a sua própria vida. Mas o cristão, a pessoa que tem Deus, ao passar por dificuldade, ao passar por casos difíceis, por situações, ela tem que buscar um aconselhamento ao pastor, a uma pessoa que ela conhece, ali um cristão, e com certeza o Espírito Santo vai liberar uma palavra de sabedoria na boca dessa pessoa para liberar para essa pessoa. Ou seja, esse dom da palavra de sabedoria é um dom que é preciso fazer-se presente na vida dos cristãos. Então eu peço esse dom. Agora o Espírito Santo me concede. Então você pode pedir esse dom. Espírito Santo, eu quero ter esse dom, o dom da palavra de sabedoria, para dar uma direção a uma pessoa que está passando por dificuldade, por culto. Ou seja, como disse, o dom ele é dado para a edificação da igreja, para a saúde da igreja. Então, para aquilo que é proveitoso. Ou seja, o dom não é para o meu próprio benefício. O dom não é para o benefício da pessoa. A pessoa ela tem que pedir um dom espiritual, mas não com egoísmo. Tem que pedir com o intuito de ajudar a igreja, de ser útil à igreja. As pessoas às vezes querem dons espirituais para se aparecer, apenas para motivos egoístas. E se a pessoa pede um dom espiritual apenas para se aparecer com motivos egoístas, com certeza o Espírito Santo não vai
conceder a essa pessoa. Portanto, meu irmão, o nosso intuito ao orar, ao pedir os dons espirituais, seja qual for, é para a edificação da igreja, é para a saúde espiritual da igreja. Então, nesse ponto aí, sobre o dom da palavra de sabedoria, não é o dom da sabedoria, para que fique bem claro. Não é o dom da sabedoria, é o dom da palavra de sabedoria. Então, isso se manifesta na interpretação de sonhos, visões, na solução de casos difíceis, na prudência de tratar casos delicados e sensíveis. Então, a igreja, ela tem, o Espírito Santo concede esse dom ao cristão. Por quê? Porque a igreja é um lugar onde pessoas, ela está passando dificuldade, passando luta, vivendo casos difíceis. O Espírito Santo concede a alguém esse dom para liberar uma palavra de sabedoria a essas outras pessoas que necessitam. Então vamos pular para o segundo dom. Dom da palavra de conhecimento. Alguém pode ler algo desse? Não existe o dom do conhecimento. O que existe é o dom da palavra de conhecimento. Esse conhecimento é o conhecimento que procede de Deus, que o Espírito Santo concede ao cristão. Esse dom é manifestado em vários aspectos. Salmo 139, 1. Então, assim da mesma maneira que não existe o dom da sabedoria, não existe o dom do conhecimento. É o dom da palavra de conhecimento. E assim como o dom da sabedoria não é uma sabedoria que vem do homem, que vem da mente humana, assim também o conhecimento, esse conhecimento que o dom da palavra de conhecimento se refere ao conhecimento de Deus. O Salmo 139 vai falar sobre esse conhecimento de Deus. Aí eu quero que vocês podem abrir aí esse Salmo 139, vamos ver do verso 1 ao verso 6. Vai se referir ao conhecimento de Deus. Salmo 139, verso 1 ao verso 6. Alguém achou? Pode ler, por favor? Salmo 139, verso 1 ao verso 6. Lê aqui. Ó Senhor, os tenho procurado e me conhecer. Tu conheces meu aceitar, meu levantar, e tens meus pensamentos de longe, cerca a minha videira, e o meu gritar, conhece todos os meus caminhos, pois não há palavra em minha língua, mas é escrito, Senhor, tu sabes tudo. E no meu peixe, por trás, pela frente, puseste tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que eu posso alcançar. Pode um pouco mais. Está escrito, pode ser, né? Então, olha que aquilo que esse salmista, né, tinha o conhecimento do conhecimento de Deus. O versículo 6, ele fica de uma forma surpresa. Nossa, quão maravilhoso, esse conhecimento é sobre modo elevado, tão alto que eu não posso atingir, porque no versículo 1, algumas versões diz: tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento, me levanto, de longe penetra os meus conhecimentos. A palavra não chegou à minha boca ainda, o Senhor já sabe o que eu vou falar, me cerca por volta, por diante, sobre mim pela tua mão, esquadrinha o meu andar, o meu caminhar. Ou seja, esse conhecimento, que o dom da palavra de conhecimento se refere a um conhecimento que vem de Deus. E esse dom da palavra de conhecimento, ele se manifesta em vários aspectos da nossa vida. Primeiro, ele se refere a assuntos e fatos que apenas estão na mente de Deus. A palavra, o cristão que tem esse dom da palavra de conhecimento vai revelar assuntos, fatos que apenas entraram na mente de Deus. Então, há algumas pessoas
que ela pode trazer, eu vou falar mais para frente, né? Revelação de coisas banais, isso não é Deus. O Espírito Santo revela essa palavra de conhecimento, toda a palavra de conhecimento vai revelar assuntos, de fato, que apenas está na mente de Deus. O ser humano nenhum conhece os assuntos, os fatos que estão na mente de Deus. Apenas o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, vai dizer que qual homem que sabe as coisas que estão no seu espírito, a não ser o seu próprio espírito. Assim também é com Deus. Ninguém sabe as coisas que provém de Deus, a não ser o Espírito Santo que está no próprio Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo ele revela até mesmo as profundezas de Deus. Diz isso. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10 diz que o Espírito Santo prescruta, sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Então, esse dom da palavra de conhecimento vai revelar assuntos, fatos que estão apenas na mente de Deus. Então, a pessoa vai receber dessa pessoa que tem esse dom assuntos, fatos que estão na mente de Deus. E esse dom também da palavra de sabedoria, de conhecimento, ele pode ser conhecido também como dom de revelação. Então, esse é o dom da palavra de conhecimento, também conhecido como dom de revelação. Ou seja, a pessoa que tem esse dom vai revelar coisas, assuntos, fatos que apenas a própria pessoa tem. Por quê? Às vezes ninguém sabe de assunto, de fato, que aconteceu com aquela pessoa, que apenas a pessoa própria, somente ela sabe, mas a pessoa, ao conversar com essa pessoa que tem esse dom da palavra de conhecimento, vai revelar assuntos que estão apenas na mente dela, que aconteceu com ela há décadas, há anos, e ela não contou para ninguém. E quando ela senta com essa pessoa e essa pessoa revela, ela fica até surpresa. Como essa pessoa sabe disso da minha vida? Sabe do que eu estou, aqui que está em meu coração? Ou seja, é o Espírito Santo quem revelou esses fatos, esses assuntos, essa pessoa que tem o dom da palavra de conhecimento. Então, esse dom da palavra de conhecimento, ele se manifesta para trazer à tona fatos e assuntos que apenas aquela pessoa conhece. E daí a importância de um cristão pedir ao Espírito Santo esses dons, tanto o dom da palavra de sabedoria, como o dom da palavra de conhecimento. Também, esse dom da palavra de conhecimento se manifesta no conhecimento das Escrituras Sagradas. Então, a pessoa que tem esse dom, ele passa a conhecer a Bíblia de uma forma profunda. Por quê? Porque o Espírito Santo é quem o capacita. É o Espírito Santo que vai abrir o entendimento dela para conhecer esses assuntos, esses fatos, o que a Bíblia está falando. Então, tanto a palavra de sabedoria como a palavra de conhecimento, esses dois dons, eles são importantes na vida da igreja. Por quê? Porque vai trazer à tona aquilo que está na mente de Deus e aquilo que o homem não pode conhecer por meio natural. Então, o que a igreja não pode conhecer por meio natural, pelo esforço humano, o Espírito Santo capacita e dá esses dois dons a pessoas para que a igreja ela venha ter uma edificação, um crescimento espiritual. Alguma dúvida nesses dois dons? Eles andam juntos, no caso. É bem provável que aquela pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria também tem o dom da palavra de conhecimento. Porque eles se manifestam, a manifestação são áreas totalmente, assim, vamos dizer, lado a lado. Sim. Tanto a pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria pode interpretar sonhos, também a pessoa que tem o dom da palavra de conhecimento pode interpretar sonhos. Assim como a pessoa que tem o dom da palavra de sabedoria interpreta visões,
A pessoa que tem um dom da palavra de conhecimento pode interpretar visões. Assim como a pessoa que tem um dom da palavra de sabedoria pode conhecer a palavra de Deus de uma forma profunda, a pessoa também que tem um dom da palavra de conhecimento, ela pode conhecer a palavra de Deus de forma profunda. Quem tem um pode ter esses dois também. Estão interligados. Pode andar juntos. Então, ele se manifesta na interpretação de sonhos, interpretação de visões, em resolver casos difíceis, na prudência de tratar casos delicados, sensíveis, em assuntos e fatos que apenas está na mente de Deus, ou em assuntos e fatos que ninguém conhece, só a pessoa que está passando por dificuldade. O Espírito Santo revela esses fatos. O dom da palavra de conhecimento também pode ser conhecido como o dom da revelação. Então Pedro recebeu a palavra de conhecimento. Ele diz: Tu és Cristo, Filho de Deus. Ele recebeu a palavra de conhecimento. E aí o próprio Espírito revelou para ele. Revelou isso. Vamos agora para o dom da palavra, não. Dons de curar, nesse mesmo versículo 9. Eu acho que é Da fé. Lê o 9 agora, é isso mesmo, vai falar sobre o versículo 9 de 1 Coríntios 12, 9. Deixa aberto aí, 1 Coríntios 12, verso 9. Lê ela, por favor. 1 Coríntios 12, 9. A outro no mesmo Espírito a fé. E a outro no mesmo Espírito o dom de curar. Então, esse dom da fé está em 1 Coríntios 12, verso 9. Então vamos ler, né? Dom da fé. Essa fé é diferente da fé natural e salvadora. É uma fé miraculosa. Então o dom da fé, ela não é a fé natural que todo mundo possui. Então, toda pessoa tem fé. Eu creio que Deus é Deus. Eu creio que eu posso fazer alguma coisa e aquela coisa possa dar certo. Eu tenho fé que eu vou ter sucesso na vida. Isso é uma fé natural. E a fé salvadora é aquela pessoa que aceita de novo. Eu creio que Jesus é o único salvador. Eu vou aceitar. Então, esse dom da fé, que é o dom que o Espírito Santo concede, é diferente da fé natural e da fé salvadora. E qual é essa fé? É uma fé especial, é uma fé miraculosa. Então, o Espírito Santo, a pessoa que possui esse dom da fé, essa pessoa ela recebe uma intrepidez, uma ousadia espiritual para operar milagres, para operar coisas grandiosas. Por exemplo, a pessoa, vamos fazer uma cruzada de 3 dias. Vamos botar o sonho lá fora, na rua, vamos chamar as pessoas, convidar, vamos pregar a palavra, vamos cantar louvores. Só que nesses dias a previsão é para chuva. Vai dar tudo errado, vai chover, mas já está tudo convidado, está tudo ali. A pessoa que ensinou a fé, essa pessoa ora: Deus, no nome de Jesus, feche com o porta dos céus. Se ele recebeu essa fé, uma ousadia espiritual, uma intrepidez espiritual. E o Espírito Santo de Deus, ele ouve essa pessoa. E essa previsão de chuva, ela cessa. E essa cruzada continua, acontece, sexta, sábado, domingo, sem chuva nenhuma. Ou seja, esse dom da fé é uma fé miraculosa. É uma fé que leva a pessoa a operar coisas grandiosas no mundo espiritual. Então, o dom da fé que a Bíblia se refere, no versículo 9, é uma fé que é diferente da fé natural e da fé salvadora. É uma fé que você crê que aquilo que é impossível possa acontecer, porque você crê em Deus que pode todas as coisas. Seria uma fé que o Espírito Santo vai incutir no seu espírito, vai colocar no seu espírito essa certeza de que essa coisa que é impossível aos olhos humanos,
pode acontecer. Então, peça essa fé, esse dom, para que aquilo que é impossível aos homens, na nossa visão natural, na nossa visão humana, quando a pessoa tem esse dom da fé, essa coisa vai acontecer. Como eu já li livro, né, de uma pessoa, né, que escreveu esse livro, falou que ele teve casos que via pastores orando, assim, em um bairro chovia e em outro bairro não. No mesmo dia, na mesma hora, um bairro estava no sol e no outro não. Então, o Espírito Santo leva essa pessoa que possui esse dom a operar coisas extraordinárias. Então, esse dom da fé também é importante na vida da igreja, na vida do cristão. Então, o Espírito Santo concede esse dom a poucas pessoas. Por quê? Porque se a pessoa não tiver o intuito, um propósito de abençoar o reino de Deus e a igreja, você vai criar orgulho na sua alma, vai criar no seu espírito orgulho. Eu posso, foi eu que fiz. E isso vai estar desviando a glória de Deus para a própria pessoa. Às vezes é por isso que a igreja, poucas pessoas têm dons, né? Porque as pessoas não estão ainda preparadas para agir, para saber como agir diante de uma coisa sobrenatural. O pessoal vai pensar que foi difícil. A pessoa tem que ser humilde e dizer, não, isso é de propriedade do Espírito Santo. Apenas eu sou um mordomo, sou um administrador. Amém? Vamos ver nesse ponto? O mundo da fé? Ainda nesse versículo 9 vai falar sobre os dons de curar, né? Então vamos lá. Dons de curar. A pessoa que possui esse dom é usada pelo Espírito de uma maneira sobrenatural para dar saúde aos enfermos por meio da oração. Então, os dons de curar, a pessoa que tem esse dom, ela é uma pessoa que ora por pessoas que estão enfermas, com enfermidade incuráveis aos olhos humanos e doenças que podem ser uma doença pequena que é curável e incurável. A pessoa que possui esse dom ora pela pessoa que está enferma e traz saúde àquela pessoa. Então, esse dom de curar é um poder também que o Espírito Santo concede à pessoa. Então, a pessoa que possui esse dom, a pessoa vai ter uma pessoa que está enferma, seja com câncer, AIDS, dor de cabeça, dor de barriga, seja qual for a doença. Ela bota a mão sobre a pessoa, ora e a pessoa é curada. Porque o Espírito Santo concedeu esse dom a essa pessoa. Então, a fé e a cura não podem caminhar. Pode caminhar também junto. Tem que ter como mostrar essa. E se outro ponto que você lembrou, essa questão também não é também sobre qualquer pessoa. Nem todas as pessoas vão receber a cura. Porque é o Espírito Santo que vai conceder, é o Espírito Santo que vai curar a pessoa. Então, tem pessoas na Bíblia, que a gente lê, Mateus, Marcos, Lucas, que Jesus curou alguns e outras não. Então, a pessoa também ela pode ter uma fé ou não. A pessoa que tem esse dom de curar, vai orar, mesmo que ela não creia, a pessoa vai ser curada. Tem também que ter uma finalidade. É a finalidade. As pessoas pegar, fulano tem um monte de vida. Ela vai atrás do cara. Ela se visa para não, vai ter que curar. Então, tem que ter em busca de um benefício. Benefício. O dom de alguém em busca de um benefício, mas não naquela pessoa que cura. Isso, E aí, quando há isso, né? Quando o ego da pessoa sai de cima, né? Quando a pessoa pensa que ela que está operando, ela que faz, ela deixa de operar. O Espírito Santo deixa de operar. Porque o Espírito Santo percebe que isso já subiu para o ego da pessoa. E também já virou uma idolatria, né? As pessoas lá atrás, aquele pastor, aquele apóstolo, entre aspas, está curando multidões, e aí pessoas freta ônibus, carro, e vai, sai de um estado para outro estado, que chega lá naquela ânsia, naquela vontade de se curar. E não é, porque aquilo se tornou uma idolatria.
Não há momento, há hora, como disse, de propriedade do Espírito Santo, esse dom. Todos os dons. Não é quando a pessoa quer. Então, o Espírito Santo, ele vai levar a pessoa no momento certo, na hora certa. Então, como diz Atos capítulo 2, estava todo reunido no mesmo lugar e de repente veio do céu o som como do vento impetuoso. Ou seja, a pessoa não vai mandar no Espírito, é o Espírito que conduz, é o Espírito que guia. Você falou, a praticação do corpo. A praticação do corpo. Quando for usando ele aqui no culto, alguém que tem esse dom, ele vai realmente orar, porque a finalidade é muito importante. A praticação do corpo não é para a sua própria vaidade. Ainda no versículo 9, tem operações de milagre, no versículo 10 agora. No versículo 10, versículo 9 ainda, né? Versículo 10 agora. 1 capítulo 12, verso 2. A outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Então, esse operações de milagres está no versículo 10. Bom, é um poder sobrenatural para a realização de milagres. Então, o dom de operação de milagres é um poder sobrenatural para realizar milagres, seja qual for aquele prodígio, um milagre. E tem até aquele ditado que diz que milagre não se explica, milagre é assim. Tem coisas que acontecem e que as pessoas falam isso aí, é um milagre. Também esse dom, a pessoa que possui esse dom, ele pode ressuscitar mortos. Essa pessoa que possui esse dom, ele age tanto nesse âmbito, nesse foco de ressuscitar mortos, operar milagre, curar, e também fazendo que venha chuva, horários, Deus abrir as portas dos céus, a chuva descer, e isso é fruto do Espírito Santo. É o Espírito Santo que possui o dom de curar e o dom de operação de milagre, bem como o dom da fé. Então, esses três dons aí vai nessa linha: operar milagres, curar, fazer coisas sobrenaturais debaixo do poder do Espírito Santo. Dom da profecia. A origem da profecia, vamos lá. Dom da profecia. A origem da profecia é divina. No entanto, o canal é humano. Esse dom tem como propósito edificar, consolar e exortar. Abre, por favor, 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 e verso 4. Esse dom tem como propósito edificar, consolar e exortar. 1 Coríntios capítulo 14, verso 3 e verso 4. Achou que eu ler? Mas o que profetiza fala aos homens, para a edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então, portanto, aí, mais à frente nós vamos fazer essa distinção entre o dom de língua e o da profecia, mas agora é só o dom da profecia. Então, a profecia, qual é o propósito? É edificar, consolar e exortar. Com qual propósito? De edificar a igreja. No final do versículo 4 diz: edifica, que profetiza, edifica a igreja. No final do versículo 4. E, como aqui diz, né? É divino, né? A origem da profecia é divina, no entanto, o canal é humano, ou seja, a profecia vem de Deus, mas Deus usa pessoas. E aí eu quero pontuar alguns pontos aí nisso aí. Como a origem é Deus, mas o canal é humano. E o primeiro ponto que eu quero pontuar é que pode haver erros. Por quê? Porque é homem. É o homem que vai estar
colocando em andamento para frente aquilo que recebe de Deus. Então é por isso que a Bíblia diz que nós devemos julgar a profecia. Abra o 1 Coríntios 14, verso 20, 1 Coríntios 14, verso 29 e 30. Verso 29, 1 Coríntios 14, verso 29 e 30. Pode ler, por favor? Tratando-se de profetas, vale apenas 2 ou 3, e os outros julguem. Se, porém, vier revelação a outro que esteja assentado, cale-se o primeiro. Continua? Continua. Porque todos podereis profetizar, um após o outro, para todos aprenderem e serem consolados. Estamos tratando de profeta, um ou outro, caso outro julgo. Então, por quê? A profecia ela deve ser julgada. Não o profeta, mas a profecia. Então, aquilo que as pessoas dizem para você, que supostamente é uma profecia, o que é Deus que está falando, você deve julgar. Por quê? Porque é um homem, é uma pessoa que está colocando para frente isso, e o homem está sujeito a erros. Eu conheço pessoas, casos, que por causa de uma profecia, essas pessoas se desviaram. Essas pessoas, em vez de proceder, progredir, ela é retroceder. Por quê? Colocou a sua vida espiritual em cima daquela profecia. E a profecia que a pessoa recebeu foi uma profecia falsa. Às vezes a pessoa diz que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, e às vezes não é Deus. E quando aquilo não acontece, a pessoa fica frustrada, a pessoa fica decepcionada com Deus. Então esse dom da profecia, esse dom pode ser a pessoa, para receber uma profecia, ela tem que analisar. Qual é o meio? A palavra de Deus. Então nós devemos não receber qualquer tipo de profecia. Você ouve, e às vezes também a pessoa que está recebendo a profecia, às vezes a pessoa recebe na frente, a pessoa fecha o olho e começa a chorar. E a pessoa não está nem ouvindo. A pessoa tem que olhar para a pessoa e tem que analisar o vídeo. Aí está ouvindo, certo? Você está distinguindo ali mesmo. Se proveito de Deus, não. Se for de Deus, você recebe. Se não for de Deus, você não recebe. Teve um caso que eu fui no culto, a pessoa me chamou, eu sou sabor. Num caso eu fui, né? E no outro não. No outro eu fui, aconteceu isso era verdade, eu falei, não. O clima na hora, eu voltei para o meu lugar. E a pessoa tem que analisar na hora. Não é que você está recebendo uma coisa que não provém, não é fato, e concordar só para deixar a pessoa bem. Não. Se procede, amém. Se não procede, não. E outro ponto também é que a pessoa humana pode falhar, errar, pode estar profetizando da cabeça dela mesmo, do seu espírito, e que a profecia ela pode ter origem em demônios. Abra 1 Timóteo, capítulo 4. Mais à frente, 1 Timóteo, capítulo 4. Então, esse dom da profecia, a pessoa que tem que ter muito cuidado, zelo, em passar para frente aquilo que ela acha que é de Deus. 1 Timóteo, antes de Hebreus, depois de 1 Tessalonicenses. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Que achou, pode ler? 1 Timóteo 4, 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinadores de demônios. Não. Aí tá. Então, nos últimos dias, alguns apostarão da fé por dar ouvido ao espírito de demônios, ensinos, repete,
Então, às vezes, o que a pessoa profetiza são apenas ensinos de demônios, são apenas doutrina de demônio, e passa por que é uma profecia. A profecia, Deus usa pessoas, usa, de fato. Mas, meu irmão, tem casos que Deus está falando todo dia, toda hora, para aquela pessoa. Aí, meu irmão. Deus fala, Deus usa a pessoa, mas não é todo dia, toda hora não. Revela a CPF, revela algo para a pessoa. Glória, mas isso aí não é Deus não. Então são coisas que a pessoa, eu soube de casos que você pode ver aí, de que a pessoa, antes de pregar, ela ia no Facebook, né, ia pesquisar ali a vida de membro daquela igreja, para depois chegar no culto, pregar e revelar, dizendo que era Deus que estava falando. A pessoa, eu vi esse vídeo, a pessoa primeiro pesquisou no Facebook a vida das pessoas, né, ali da igreja, chegou lá, começou a pregar e comprou para lá, e aqui, vamos supor, Maria, a pessoa levanta, Maria, você tem meus filhos, né, trabalho com isso, né, a pessoa começava a chorar. A pessoa que estava falando isso, dizendo, sim, Jesus, eu estou falando, estou entendendo, pode falar, meu Jesus, estou entendendo. Carnalidade pura, não entendendo coisa nenhuma. Aquilo ali já tinha pesquisado, tinha escrito a vida da pessoa toda. Você trabalha em tal. Aí quando falava, cada revelação, cada, entre aspas, a revelação, um monte de pessoa pensava que era revelação, a pessoa chorava, a igreja, aleluia, não tem coisa nenhuma. E agora, olhando no Instagram essa semana, eu vi que está um aplicativo sendo divulgado por aí, que você pega um esboço completo de pregação e pode chegar no ponto de pregar. E aquilo tem causado um absurdo, porque as pessoas estão perguntando, e a ação do Espírito Santo fica onde em si? É uma coisa mecânica, né? Isso. Você Pessoa pode pegar abrir o algo na aplicativo e você pede um esboço para pregar em cima daquela palavra, não precisa do auxílio do Espírito Santo. Então, está aí o dom dessa profecia, esse nome, né, o dom da profecia, é importante para a saúde da igreja, no entanto, temos que pontuar esses pontos. O homem, a pessoa, pode falhar, pode estar profetizando da sua cabeça, da sua alma, das suas emoções. Às vezes a música está tocando, né? E aí a pessoa começa a dar alma, e aí começa a pensar que Deus está falando com ela, e Deus apenas me dá uma coisa na sua mente. Então a profecia vem de Deus. Ela serve para edificação, exortar, consolar, edificar, consolar. Cadê? Exortar, consolar e edificar. Então, isso. Então, aí existe. Antigamente tinha os profetas, né? O profeta tinha o dom da profecia contínuo. Hoje não é mais profeta. Hoje é a pessoa que possui o dom da profecia. O dom da profecia. Mas essa profecia em si é o quê? Tem a ver com alguém? A profecia, né? Deus pode trazer assuntos, fatos que aconteceu no ano passado, o que está acontecendo no presente, ou que vai acontecer no futuro ainda. Só que essas coisas têm que ser pautadas para a pessoa que recebe, ela sabe se o que a pessoa está falando para ela, se a profecia vem de Deus ou não. É por isso que eu falei, se vem de Deus, amém, ela sabe, se não, não. Aí vem mais para frente. Então, assim, coisas que aconteceu com uma pessoa que tinha, hoje a pessoa tem 30 anos, coisas que aconteceu com ela tinha 15 anos. A pessoa que traz essa profecia de assuntos, essa pessoa lembra, de fato, isso ou outro livro. Mas coisas que não aconteceram, coisas que vai acontecer no futuro, ou seja, deixa os dias passar, os dias passar. Se acontecer, essa profecia foi de Deus. Hoje,
presente, passando por muita dificuldade, se a pessoa dá uma profecia para ela sobre um problema que ela está passando, você está com esse problema, Deus está falando que ele vai entrar. A pessoa sabe se ela está passando por um problema mesmo ou não. Se tiver, amém de Deus, né? Mas se não tiver, não é Deus nada, é da carne dela. Por exemplo, pessoas aqui que assim, sofrem, né? Eu tenho uma pessoa aqui que está passando por uma dificuldade financeira. Isso é uma profecia. Deus está me falando. Não, desse jeito. Não é por isso que o conceito, a moral da igreja está indo para baixo. É por isso, de pessoas que se diz profeta, que se diz que a profecia, só com essas coisas, você vai ver vergonha. As pessoas ímpias começam a. É crente, a igreja diz isso, Deus vai dar carro, Deus vai dar prosperidade, só fica falando isso, Deus está me falando. E agora, você abre o Face, pessoas profetizando, no Face, onde? Você que entrega agora, Deus está me falando. Deus está falando coisa nenhuma. E tem pessoas que abrem aquela live ali agora e enche 5 pessoas na hora, 10 pessoas na hora. Você que entrega agora. Não, isso Deus não. Aí em seguida, aí começa a soltar um vídeo, você pode fazer isso também. E tem outro, na cara de pau mesmo, olha, fizesse pedido agora para mim, manda um provante que Deus vai soltar uma profecia para você. Isso não é coisa de Deus, não. É aquele lá da idade. Você tem 30, faz o pedido de É 30. pior, terrível. Então é por isso que a gente tem que conhecer, os dons espirituais. É terrível. Então vamos agora para os dons de discernimento de espírito. Então aqui agora a gente vai ter os pontos para o quê? Pontuar. É uma capacidade que o Espírito Santo concede ao cristão para discernir se determinada ação ou manifestação vem de Deus ou não. Atos 16, capítulo 16, verso 16 a 18, Atos 5, 1 a 11, 1 João 4, 1. Abra para mim, por favor, só 1 João capítulo 4, verso 1. 1 João mais à frente, depois de Timóteo, Hebreus, 1 Pedro e 1 João. 1 João capítulo 4, verso 1. Apocalipse, vai traz para frente. Apocalipse, Judas, João. Esse é João, 2 João, 1 João. 4, 1 João, capítulo 4, verso 1. Sabe? Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Olha que texto tremendo. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado, saído pelo mundo afora. Então, o que é o discernimento do Espírito? É uma capacidade que o Espírito Santo concede ao cristão para discernir se determinada ação ou manifestação provém de Deus ou não. Então, a pessoa tem que ter esse dom de discernimento do Espírito para isso, para discernir se é aquela profecia, se é aquele Espírito, se é aquela ação, se é aquela manifestação provém de Deus ou não. Ou tem ações, manifestações que não provém de Deus, mas é similar. O que é similar? É algo que é semelhante, parece, mas não é. E aqui o apóstolo João está dizendo: amado, provai os espíritos, não dê crédito. Ou seja, o meu olhar
para aquela manifestação, para aquela ação, eu tenho que não acreditar primeiro. Eu tenho que analisar. Primeiro, pela vida da pessoa. Porque o próprio Cristo falou em Mateus capítulo 7, verso 15 ao 20, diz que muitos falsos profetas têm se levantado, vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Aí o versículo 20 de Mateus capítulo 7 diz que pelo fruto nós conhecemos. Então, se aquela pessoa não tem uma vida com Deus, não tem uma vida, né, que condiz com a vontade de Deus, condiz com as Escrituras, então aquela manifestação, aquela ação ali, não provém do Espírito de Deus. E esse que tem esse dom de ser muito Espírito, o Espírito Santo leva ele a ver, enxergar, não apenas o que está na superfície, mas o que está abaixo da superfície. O pessoal tem aí, né, o pessoal fala, aquilo ali é apenas uma ponta iceberg. Por quê? Porque está aparecendo apenas uma ponta pequena na superfície. Mas o problema maior, o gelo maior, o cubo maior, a pedra maior está por baixo da superfície. Mas se ninguém tem esse dom de discernimento de espírito, tanto vê o que está por cima da superfície, como o que está por baixo da superfície. Ou seja, a pessoa ela vai enxergar além. O Espírito Santo leva a pessoa a ouvir as palavras que estão sendo ditas para ela e aquelas que não estão sendo ditas. Por exemplo, tem pessoas que contam um caso, mas que por trás daquelas palavras mentiras. Não está toda a verdade. O Espírito Santo, na hora, leva a pessoa a confrontar essa pessoa. Isso tem Atos capítulo 5, verso 1 a 11, que é você lembrava, o caso de Ananias e Safira. Eles tinham uma casa, não sei se é verdade, propriedade, vendeu por um preço, e foi até o apóstolo Paulo, Pedro, e disse: olha, nós tínhamos uma propriedade, uma terra, e vendemos isso, portanto, aqui está todo o dinheiro. E o apóstolo Pedro disse: porque você tentou mentir, não a Deus, mas ao Espírito Santo. O apóstolo Pedro tinha esse discernimento de Espírito, porque o Espírito levou ele a perceber que aquilo era algo mentira, algo forjado. Então, quem tem esse dom de discernimento de Espírito, ele vê não só o que está na superfície, mas o que está abaixo da superfície. Ele ouve as palavras que estão ditas, mas as que não estão sendo ditas. Aquilo que a pessoa está mostrando, mas também aquilo que a pessoa está escondendo. É por isso que o apóstolo João, 1 João capítulo 4, verso 1, diz: amado, provai os espíritos, não dei crédito, seja toda manifestação, a toda ação.